eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Glórias a Jesus. O Senhor foi declarado Filho de Deus, nós lemos de Filho em poder, amém? Em poder. Segundo o Espírito, tudo isso obra do Espírito. Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Ele é o Espírito de santificação. Como? Pela ressurreição dos mortos. Quando ele ressuscitou. Então, a grande evidência para fechar que ele era tudo que o Antigo Testamento revelou dele, foi quando ele saiu do túmulo. Ele é o Filho de Deus mesmo, o que tinha que vir. Amém? Isso é o que a Bíblia está falando. Ele era o Filho, depois que saiu do túmulo, ninguém viu ele mais lá. Amém? Declarado Filho de Deus em poder pelo Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. E ele fez toda essa obra espetacular, o agir do Espírito, ele saiu do túmulo para nós também. Olha o que nós lemos. Nós somos chamados para ser dele. Amém? Para ser dele. Então, a Bíblia diz que ele é a pedra viva. A Bíblia diz assim, vós também como pedras vivas, a gente, a igreja, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, amém? Casa espiritual. Então, a minha preocupação com a minha vida e com a vida de todo aquele que chegar perto de mim é levar a vida espiritual para eles, porque não tem como edificar a vida de ninguém se não levar a vida espiritual que ele conquistou. Amém? O mistério é tão grandioso que ele afirma assim, que nós não somos mais daqui. Então, como é que edificar a vida espiritual significa revelar que eu não sou mais desse mundo, que eu não ando mais segundo a carne. Amém? Mortificado, na verdade, na carne, com a natureza humana, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Essa é a palavra que ele diz que é o alimento sólido para os maduros. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. Jesus é real. Amém? E a Bíblia diz que, escutando essas palavras, é que gera fé aqui. Amém? É acreditar o porquê aconteceu tudo isso. A Bíblia diz que foi por amor a nós. Amém? Por amor. Então, vamos aprender mais um pouco com a palavra do Senhor, para ver o que tem que sair. Porque para ser edificado, tem que ser edificado. Para ser edificado a vida espiritual, assim também vós, como casos, sois edificados, então eu não posso ficar falando, eu não posso ficar lançando a mente de vocês para lugar nenhum que não vai edificar. E a Bíblia condena aquilo que não tem edificação de Deus. Se não tem edificação de Deus, então são outras palavras que me tiram da presença dEle. Amém? E quando nós vamos lá para o Éden, a desgraça da humanidade foi porque saiu da voz do Senhor. Amém? Saiu. Ele falou, veio o diabo, falou outra coisa. Eva deu ouvido à voz do diabo. Depois falou com o marido. E Deus fala, culpa Eva e culpa Adão e diz, a terra agora está amaldiçoada, porque você deu ouvido à voz da tua mulher.
Amém? O que o Senhor quer nos ensinar? Não é a voz da tua? Não, mas seja lá de quem for a outra voz, se não for a voz de Deus, tem maldição no meio. Aí a maldição vem de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, o que nós temos aprendido aqui é para já subir e morar com o Senhor. Amém? Eu desejo. E o que a Bíblia revela, que é gerado aqui, está aqui. Eu não vejo a hora de ser revestido. Amém? Me sinto ainda ausente do Senhor, porque Ele está lá. A presença dEle aqui, e quando é revelado que ainda tem uma glória muito maior a ser revelada, o que eu sinto aqui de bom agora, com a presença dEle, e sei que tem algo muito melhor, gera aqui dentro um desejo ardente e o sentimento que ainda falta alguma coisa me dá vontade de ir para lá. Eu quero ir para lá. Amém? E a vida espiritual é essa. Eu sei o que é que eu vivi. Eu sei quem eu era. E Ele me deu a oportunidade de ser chamado de filho. Amém? Que essas palavras tenham total acesso aí dentro. Amém? Porque ela faz a obra. Então, em nome de Jesus, isso é uma introdução. Amém? Que no final é tudo revelado, porque quando o meu negócio é Cristo e esse crucificado, não pode ter uma palavra pregada que não esteja de acordo com a cruz, Cristo crucificado, não pode. Tem que tudo sair daí. Toda a revelação no Novo Testamento está ligada a Jesus Cristo e esse crucificado. Amém? Nada, nunca enfatizar e nunca levar ninguém para ficar preso no temporal e no passageiro, porque a Bíblia diz que tudo isso aconteceu com um único propósito, levar a gente a Deus. Amém? Levar a gente a Deus, mortificado, na verdade, verdade, na carne. 1 Pedro 3,18. O justo pelos injustos. E olha quem foi. O justo, que não conheceu o pecado. Pelos injustos, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Na natureza humana, ele morreu, mas o Espírito levantou-ele do túmulo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, é isso que ele fez por amor de todos nós. Amém? A Trindade em ação, para salvar a tua vida e a minha. Amém? E só estamos aqui vivos porque Ele está vivo. Eis que estive morto, mas eis que vivo. Amém? Então, essas palavras, a Bíblia revela, o Espírito Santo revela usando João. Eis que estive morto. Quem diz isso às igrejas? Jesus. Quem está falando isso? Aquele que, eis que estive morto, mas eis que vive, cedo venho. Amém? Jesus falou isso, agora eu estou em Cristo, para revelar a todos, nesse mundo, essas palavras de Jesus. Eis que estive, mas eis que vivo. Porque Ele vive. E eu estou nele, eu vivo. Amém? Aí lemos aqui para a obediência da fé.
Qual o propósito da fé entrar? Existe uma obediência que ela vem de onde? Da fé. Então o foco, eu amo o que ele me deu, a oportunidade de ter fé. Porque a fé me leva a amá-lo, a obedecê-lo. Se credes, verás a glória de Deus, porque se eu crer, vou obedecer e a glória dele vai ser uma realidade na minha vida. Amém? Isso é Bíblia. E está de acordo com a cruz. Porque isso tudo vem da cruz. Aquele que, quando estendeu os braços, foi para a humanidade toda. E quando diz está consumado, a obra foi feita. Quem tomar posse da obra, está consumado. O que eu disse que dou, vai tomar posse e vai viver. Está consumado. Está consumado. Quando eu tomo posse de tudo que ele fez por mim, está dizendo assim, está consumado. O que ele promete, eu tomo posse e vivo, porque está consumado. Porque ele é o autor e consumador da fé. Está consumado. Quem crê em mim vai ter a fé que eu estou dando e vai me amar, vai viver o que eu quero, vai receber o meu espírito, vai entrar no mundo espiritual. Está consumado. Amém? Para que isso? Eu não devo, eis que estive morto, mas eis que vivo. Agora eu não devo, a Bíblia diz que eu não devo mais nada à carne. Não devo. Amém? Nós não devemos, a igreja não deve mais nada à carne. Não somos devedores da carne. Amém? Não somos, por motivo nenhum. Ela só me prejudicou. Nem por gratidão, por nada. Ela foi uma desgraça na minha vida. Amém? E agora ele faz no capítulo 6 de Romanos, louvado seja o Senhor. Quem não desfrutou e não está desfrutando disso, nessa manhã tem que sair daqui desfrutando. Amém? Porque é receber. Essa palavra não é minha. Aqui está a vida espiritual que ele deu a gente. Amém? É para todos nós. Então, e aqui está de acordo, o que ele fala da carne, eu sei que eu vivi isso. E o que ele fala do espírito, eu sei o que é desfrutar disso. Amém? Porque o Espírito eu recebo, quando agora eu, para que vocês sejam de Jesus. Quando eu sou de Jesus, ele me batiza com o Espírito Santo. E se ele me batiza com o Espírito Santo, eu sei o que é andar sob o domínio do Espírito, porque eu sinto o que diz a Bíblia. Isso aqui foi revelado para a gente sentir o que a Bíblia diz. Porque eu morri com ele na cruz, a Bíblia diz. Mortificado na natureza humana, na natureza carnal, eu morri com Jesus. Mas eu fui vivificado pelo Espírito. E ele fez tudo para me levar a Deus. Para me levar àquele que pode fazer tudo por mim. Para me levar àquele que me sustenta. Para me levar àquele que pode todas as coisas. Que me ama de verdade. Para me levar a Deus era para me libertar de mim. Para me libertar das coisas desse mundo. Me levar a Deus é me levar à verdadeira paz. Me levar a Deus é me levar à verdadeira alegria que se encontra em Cristo Jesus com a presença do Santo Espírito. Que os testemunhos de Jeová, o Espiritismo, não acredita no Santo Espírito, mas a igreja de Cristo Jesus acredita no Santo Espírito igualzinho como acredita em Jesus, como acredita em Deus, como acredita em toda essa palavra. Eu não sou eles que estou no engano, eu estou na verdade. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo, nós lemos aqui outro dia, sabemos, Deus nos deu entendimento, esse entendimento é através do Espírito, e Deus nos deu entendimento para nós conhecermos a verdade, e o que é a verdade nós estamos em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor.
Ele me deu entendimento. Eu não tinha, mas com a presença do Espírito eu tenho. E eu posso afirmar, e a igreja toda que vai subir tem que afirmar que no verdadeiro nós estamos. Em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Amém. A maioria hoje das reuniões, seja lá onde for, a maioria, não todas, louvado seja o Senhor Jesus, a pregação dessa mensagem atrapalha e ela é ridícula. Ela é horrível, porque eu estou falando a palavra pura do Senhor, o Espírito Santo faz isso. Porque a Bíblia diz que Paulo falou, nós nos deu entendimento para a gente falar só o que a Bíblia diz, o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Só o que o Espírito Santo nos ensina. Mais ninguém. Não a igreja tal, não o homem tal, o que o Espírito Santo ensina. E aqui as cartas foi o Espírito Santo iluminando eles para escrever. Então isso aqui é ensinamento do Santo Espírito, usando o apóstolo Paulo e esse Santo Espírito agora, se é o Espírito Santo quem ensina, e é o Espírito Santo que está em mim, testifica tudo. Testifica tudo, e é isso que o Senhor Jesus revelou. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai que está no céu, quem quer, pela mesma doutrina que ele estava falando, vai saber se ela vem de mim, se vem do meu Pai ou de outro. Sabe? Quem quer a verdade, quer viver a verdade, sabe se é verdadeiro o que está sendo pregado. Sabe por quê? É uma mensagem que não agrada a carne sabe que ela vem de cima. É um ensinamento que aniquila cada vez mais o desejo carnal. É uma mensagem que aniquila o nosso eu, mata o nosso orgulho cada vez mais. Ela é diferente. Ela é diferente. Ela tira toda a confusão, ela tira. Mas o carnal gosta de viver na confusão. Ele não quer sair da confusão, porque é bom. Então, isso é para ter discernimento e entender que todas essas vozes que chegou até nós, todas essas vozes que chegou até nós, nesses aparelhos, o capeta está aí, tá? O capeta está aí. Que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu prefiro ficar meditando e ficar escutando a voz do Senhor. Amém? Eu prefiro. Amém, irmão? O mundo todo germinou maligno. Dá para enxergar. Mas onde a semente está, ele não pode tocar. Amém? E posso todas as coisas. Eu posso falar assim para um alimento que pode me fazer mal. Você não mais. Eu posso falar se tem conversas a mais na minha vida. Ele que me fortalece. E aquilo me agrada, aquela conversa. Mas eu posso falar hoje, tu nunca mais me perturba. Eu posso conversar com o Tiago e sentir um sentimento ruim para falar diferente do meu Senhor, mas nessa mesma hora eu desço o tom e falo como o meu Senhor manda, porque eu posso todas as coisas naquele que está dentro de mim. Eu posso amansar, eu posso tirar palavras agora que não vai edificar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso receber um tapa na cara, que o tapa na cara é espiritual, tá, irmão? Não é literalmente puf na cara, é uma agressão, uma calúnia, uma perturbação. Seja lá o que for contra a minha vida, ele só está ensinando assim, não reaja. Porque todo o mal vai vir com a segunda, com o troco.
não reaja. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Porque eu posso todas as coisas, porque eu não estou conseguindo. Está faltando aquele que fortalece. Mas o que fortalece está bem ministrando aqui esse culto. Para nunca mais acontecer o contrário. E a Bíblia diz, se tu confessar e deixar, tu recebe minha presença. Tu alcança a minha misericórdia. E alcançar a misericórdia não é assim não, ficar longe. Alcançar a misericórdia de Deus é assim, tu alcançou a misericórdia porque tu confessou e deixou. Simplesmente Ele te dá a mão e agora tu pode caminhar comigo. Amém? Porque se falar alcança a misericórdia, não, é Ele te pegar no colo como uma ovelha perdida, te botar aqui e te começar a te carregar. Sabe por quê? Ele bota aqui e diz na palavra que bota aqui no ombro e vem? Sabe por quê? Porque a ovelha perdida, quando se entrega a Ele, não consegue caminhar sozinha ainda não. É Ele que pega e leva. No poder dEle. Com a presença desse Santo Espírito. Aí o que eu devo à carne? Não sou devedor mais da carne. E a Bíblia afirma, louvado seja o Senhor Jesus, porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito, Romanos 8,6, é vida e paz. Amém? Então Ele me deu a oportunidade de viver a vida e a paz. Nada de perturbação interna, nada de desespero interno. É sentir a paz dele reinando aqui dentro, sentir a vida espiritual por causa da presença do Espírito. Amém? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você sabe quando tu está fazendo a vontade da carne ou do Espírito. Amém? Nós sabemos, e aqui está escrito, ó, o que está escrito? E a palavra sempre vai se concretizar. Loucura é pensar que não vai acontecer como ela diz. E só está acontecendo tudo isso aí que nós estamos vendo, porque ela disse que ia acontecer. E não vai ser nunca diferente. Amém? Nunca. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Na carne é impossível se sujeitar a Deus. Amém? E isso é maravilhoso, porque agora eu sei que entendo cada vez melhor, porque era necessário eu nascer de novo. Amém? Louvado seja o Senhor. Isso tudo é espiritual, porque eu continuo aqui. Nós ainda estamos aqui a gente aqui. Mas recebemos algo que vai ser revelado que nós não estamos mais aqui. Olha o mistério. Alguém disse uma vez para mim, quando viu participou de um culto. Participou de um culto onde o Senhor estava me usando. Aí saiu espalhando, aquele não era o que eu conheci. Ó, amém? Eu quero enxergar assim. Amém? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o 9. Vós, porém, olha como o Espírito Santo vê a igreja. Isso aqui é como o Espírito Santo vê a igreja. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha o restante. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmão? O Espírito é de quem? Lembre-se sempre, quem gerou Jesus? A vida que Jesus viveu aqui foi uma vida dirigida, guiada no poder do Espírito.
E a Bíblia diz que nós, igreja, temos o Espírito de Jesus. Amém? Veja bem, aqui não está falando que nós temos o Espírito da Igreja Batista. Não é o Espírito da Igreja Presbiteriana, dos Mormons, das Testemunhas de Jeová, da Igreja do Senhor Jesus. Não, o Espírito que veio habitar para fazer a obra interna, esse Espírito é de Jesus. Então não tem como ter o Espírito se não revelar Jesus da maneira que a Bíblia revela. Amém? Todo culto, o centro das atenções tem que ser Jesus, porque é o Espírito Santo que faz isso. E tudo para a honra e glória de Deus Pai. E o Pai fica só no trono, recebendo toda a glória. Este é meu filho amado em que eu me comprazo, escutai, sem mim nada podeis fazer. E assim o meu Pai é glorificado, que vocês vades e deis muitos frutos. E é assim que o meu Pai é glorificado. Na reunião, tudo tem que ser em meu nome. E quando é em meu nome, o Pai é glorificado. Amém? Quem quer glorificar o Pai? Ele deixou o Espírito para que isso pudesse acontecer. E a obra do Espírito é glorificar o Filho. E quando o Espírito está glorificando o Filho em nossas vidas, o Pai é glorificado. E nós agora entramos para nos levarmos a Deus e chegar diante do Pai. Abba, Pai. Chamar Ele de Pai. E nos deu essa honra, amém? Nos resgatou da nossa vã maneira de viver, o sangue do Cordeiro. Amém? Olha a obra que Ele fez para a gente, e porque Ele viu a nossa natureza caída, vivendo segundo a carne, é a desgraça da humanidade. Por isso que Ele fez essa obra toda para vir o Espírito Santo entrar em nós, para nós não vivermos mais segundo a carne, porque é a desgraça da humanidade. Amém? E assim não edifico a minha vida, e assim eu continuo indo separado dele e não consigo ajudar ninguém. Amém? Por isso que a Bíblia diz que não tem como falar, declarar por aí, testificar, ser uma verdadeira testemunha de Jesus, testemunha verdadeira. Não é ter medo de falar as verdades do Evangelho, não, é verdadeira. Ninguém pode falar que Ele é Senhor, falar assim, Jesus é o Senhor, é difícil? Então o texto não está falando isso. O texto não está falando que só repetir Jesus é o Senhor. Não é isso. Ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, é falar da autoridade dele de uma forma plena. É não negar uma palavra dele. É imitar a vida que ele viveu. Ninguém pode falar que ele é Senhor a não ser pelo Espírito. É confessar ele como Senhor. Confessar é repetir as palavras como ele falou. Por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre a vida daqueles que têm a verdade e não deixam a verdade dominar o seu ser e nem passa para o outro. Mas ele está falando que Jesus é Senhor, mas não acontece isso. E a Bíblia diz que, que não adianta falar Senhor, Senhor, mas os salvos vai dele. Amém? Amém ou não amém? E continua. Vós, porém, não está na carne. Então, esse é o propósito, é para tu saber nessa manhã. E a Bíblia diz que ele não dá o Espírito por medida. Amém? Não tem como eu revelar que ele só está em mim 5%. A Bíblia diz que eu sou a habitação do Espírito. Amém? Essa é a verdade da palavra. Como eu recebo? Quando eu olho para Jesus na cruz e o próprio Espírito me leva a amá-lo. Aí esse Jesus ressuscitado me batiza com esse Espírito. Aí eu não estou mais na carne, eu estou no Espírito. E a Bíblia diz, se é que o Espírito habita em vós. Então, em nome de Jesus, ninguém está preocupado com isso por aí, se o Espírito Santo se encontra. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não tem Deus, nem tem o Filho. Mas não estão preocupados com isso, para viver essa nova vida.
que o Espírito Santo aplica em nós. Quem tem o Filho tem a vida. E quem aplica essa vida, sabe que dia os seres humanos iam viver essa vida que o Filho deu? Ele deu a vida na cruz do Calvário. Aí quando manda o Espírito Santo, envia em seu nome para habitar dentro de nós, era para que essa vida pudesse ser vivida. Porque a palavra da vida já tinha sido manifestada no Antigo Testamento. A palavra no Antigo Testamento é a palavra de vida. Eram palavras espirituais. Não cobiçais, não adulterarás. Isso tudo são... O que o apóstolo Paulo fala? Eu escutei a lei. Só que a palavra lá tinha vida, a palavra lá era espiritual. Porém, eu sou carnal. Não posso viver o que pediu lá. Na verdade, quando eu conheci passei a ter o conhecimento do que era a lei, algo que eu pensei que era a vida e vi que morri. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que chegou o Espírito de vida. Chegou o Espírito de vida. A letra, só a letra, matou. O grande problema, ela é espiritual, porém eu sou carnal. E agora, Paulo, o que mudou? O Espírito de vida me tirou a minha natureza carnal, agora eu sou um homem espiritual, vivo e amando agora a doutrina. E o pecado não tem mais domínio sobre vós. Por quê? Porque não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Com a presença do Espírito, eu amo de verdade. Eu amo Jesus de verdade. Eu amo as almas de verdade, porque eu não minto mais. É a verdade que liberta. Amém? Sois templos do Espírito Santo. Não pode se misturar com a meretriz. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, que vocês não são de vós mesmos mais, vocês não pertencem mais a vocês, vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Está tudo escrito, irmão. Essas palavras que não são pregadas, não são reveladas. Mas está escrito, e o Espírito Santo, olha o 11, e se o Espírito daquele que dos mortos, e se o Espírito daquele de Jesus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, se aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Primeiro ele me levantou do túmulo espiritual, e já tem um dia marcado para quem ressuscitou Jesus, me levantar também com o corpo glorificado para morar por toda a eternidade com ele. 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, somos, amém? Temos uma dívida, ponto. Quem está preocupado aqui com dívida? Tem alguém preocupado com dívida? Tem? Tem ou não? Então, em nome do Senhor Jesus, esse Santo Espírito, ele trabalha no nosso ser, na nossa vontade, ele muda tudo. Nem em furada a gente entra mais, para não ficar com alguma, porque ele não traz nada para nós, para deixar a gente. E aquilo igual um desesperado, cheio de problema que eu andava, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não ando mais ansioso e inquieto por coisa alguma. Eu não busco mais e penso nas coisas. A do alto não me traz dívida. A de cima não me traz dívida. Mas eu tenho uma grande dívida. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores, sim, não a carne. Tu não é mais devedor, não a carne. A carne, não, tu não deve mais nada a ela. Amém?
E eu tenho motivo de sobra de aceitar essa palavra e amá-la. Para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Se viver de segundo a carne, morrereis. A morte espiritual será certa. Então, quem ainda a carne ainda domina, o falecimento se torna uma realidade. Porque viver segundo a carne é continuar no pecado. E o salário do pecado é a morte espiritual e, por fim, morte eterna. O Espírito Santo veio, tudo que ele fez para nós é para eu amar o que ele fez por mim. E saber que eu não devo mais nada à carne, porque olha o que essa miserável me fez, e olha se eu andar ainda segundo a ela, o que ela faz comigo. Mas alguém pagou todas as minhas dívidas, para habitar o Espírito aqui dentro. Amém, irmão? Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, só dá para ser através dele. Amém? E tudo em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Glória a Deus. Porque se viver de segundo a carne, morrerei, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Vivereis. A nova vida será uma realidade e a vida eterna será uma realidade. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, obrigado, Santo Espírito, testifica com o nosso espírito. Então o meu ainda está aqui. Testifica com o meu. Testifica com o meu, isso traz paz. Isso traz alegria. E tudo isso porque eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu ando com essa dívida aqui, guiado pelo Espírito, amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, em nome de Jesus, é tudo invisível. O mundo invisível chegou. Como diz as Escrituras, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não entrou no coração do homem ninguém, não tinha ninguém, nenhum ser humano tinha em sua mente, no seu ser, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Essa vida de cima para nós. Eu vim para que vocês tenham essa vida e a tenham em abundância. A promessa, o Espírito, e essa vida em abundância sendo manifestada por causa da ajuda do Espírito que vem habitar em nós. Amém? E nos últimos dias, a Bíblia diz em Judas, homens sensuais iam dividir a igreja. Iam dividir a igreja porque a Bíblia diz, porque não tem o Espírito. Porque há um só Deus e Pai, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Como pode a operação plena do Santo Espírito em uma vida e na outra que diz ser de Jesus, também não acontece nada? O mesmo Espírito de poder que habita no servo do Senhor, habita no outro. Para que tudo que viesse a acontecer com o salvo, esse salvo aqui acontece a mesma coisa. Porque tem a presença do mesmo Espírito. E todos dois que têm a presença do Espírito só tem porque passou a amar Jesus sobre todas as coisas. O amor de Deus está derramado no coração dos dois. É derramado em vossos corações pelo Espírito Santo e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus,
O amor de Deus, porque Jesus nos levou a Deus. Depois que nos levou a Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A obra, a mesma obra. Amém? Aí, abra a palavra do Senhor em Mateus 7. Louvado seja o Senhor. Abra no capítulo 9, 15, 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo e não jejuarão mais. Amém? 15, verso 15, disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Quem estava com o esposo? Os discípulos. Mas os de João, os fariseus, jejuavam. Olha o que Jesus diz. E aqui o jejum, de acordo com a Bíblia, eles faziam isso porque andavam tristes, necessitando de alguma coisa, faltando algo. Os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles, dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Tiraram, irmão. No tempo em que Jesus foi tirado, eles jejuaram, porque o vazio era uma realidade. E antes jejuavam, porque o vazio continuava uma realidade, uma insatisfação interna. Só que o esposo foi tirado, mas o esposo depois voltou. Veio habitar onde? Acabou a insatisfação, acabou a tristeza. E hoje o que acontece? O jejum é adorado, não é? O visível é adorado, mas com o esposo dentro, tu adora o que está dentro. O mundo invisível te governa. Você, quando dá com a direita, tu esconde a canhota para não ser visto. Ele mandou. Você não pode aparecer. Você não pode, para ninguém ver. Aí quando você for orar também, vai para o quarto. Porque o teu pai, ele que precisa te ver, ele está te vendo lá no quarto. Amém? Para você não aparecer. Qual o propósito? Aí quando tu for orar também, não seja como os hipócritas, como os escribas, por achar que por muito falar, será ouvido. Fala com ele só o que tu precisa. E Jesus ensina ainda, porque antes de vocês falarem, ele já sabe tudo que vocês vão falar. E sabe o que vocês precisam. Jesus está nos ensinando com a presença do Espírito que ia descer. Sabe que dia eles iam viver isso sem a presença do Espírito? Nunca. Sabe que dia eles iam negar a si mesmo e carregar a sua cruz todos os dias se não descesse o Espírito? Nunca. Sem mim nada podeis fazer. A presença do Espírito é a presença de Jesus em nós. Aí dá para viver isso tudo, dá para você sumir sempre. O orgulho de ser anulado. E tu viver 100% na dependência do Espírito em você. Antes de você pedir, falar alguma coisa, ele já sabe de tudo que tu vai falar, de tudo que tu precisa. Tu só escutou isso nessa manhã, porque ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa e tu precisa da presença do Espírito.
E não é possível, tem o coração duro, a Bíblia diz. E não é possível não enxergar que não precisava dessa palavra. Mas o Santo Espírito é que convence. Amém? Quando Deus fala para Eva, porque você fez isso, vou multiplicar a tua dor de parto. E o teu desejo será para o teu marido. Ele não falou isso para a ruína de Eva. Ele falou isso para que ela viesse a se arrepender. Ele não quer a ruína de ninguém. Amém? Não quer. E ele deu chance em Jesus Cristo. Isso é um ensinamento para a gente também. Um ensinamento para a gente pegar toda a revelação dele. Para você se arrepender. Para quando você escutar eu falar lá depois, através do meu Filho e do envio do Espírito Santo, quando eu revelar lá, que eu não quero que você governe sobre a igreja, que eu não quero você governando, não é porque eu te odeio, não. E você me agradecer que eu mandei o teu marido, através do meu filho, te amar igual ele amou a igreja. Tá ruim ou tá bom? Ainda vou deixar você ser mãe, continuar tendo filho. Amém? Se, tem sempre os se. Ser hospitaleira, modéstia, casta, honrando o teu marido, que é o teu cabeça. Ele está dando chance a todos de se arrepender e se dobrar. Não sou mais devedor à carne. O que o mundo faz assim é a carne. É a carne. Só que eu não devo mais nada à carne. Eu prefiro vida e paz. Eu prefiro me render e ser a habitação desse Santo Espírito. Amém? Que opera de uma forma eficaz em tudo dentro de nós. É o poder do Senhor, o Espírito Santo habitando, que convence, e o papel dele, glorificar o Senhor Jesus. E ele vai fazer o que, esse Santo Espírito? Ele não falará de si mesmo. Deu para entender? Como é que o Espírito Santo fala de si mesmo? Significa quando eu estou me anulando em todos os momentos da minha vida, me anulando, o homem carnal não aparece, está se concretizando essa palavra. O Espírito não falará de si mesmo. Então, tu vai ver o Espírito sempre glorificando de uma forma plena Jesus, exaltando Cristo. Quando exalta Cristo, como diz as Escrituras, está se cumprindo. Ele não falará de si mesmo. Quem está sendo glorificado aqui de uma forma plena? Então, é o Santo Espírito falando com a gente e pedindo, convencendo para ele entrar e fazer a obra de uma forma plena. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.